para a salinha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. Do verso 8 em diante. O verso 8 em diante, até o 17. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isso e por amor de vós, que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Podeis assentar. Que o seu coração esteja aberto para ouvir a poderosa palavra. O Senhor tem falado muito ao meu coração, trabalhado muito no meu coração, nesse tempo, sobre tribulação, sobre os dias maus, né? Sobre muitas vezes nós passarmos por situações que nós não desejamos. Quantos de nós, né, na maioria de nós queremos ser pessoas bem vistas na sociedade, queremos ser enxergadas como pessoas talentosas, bem conceituadas, por que não dizer brilhantes, bem vistos no meio social pelo qual nós estamos inseridos. Mas para que nós chegamos a esse ponto de maturidade, de completude, nós precisamos e nós passamos todos os dias, né, por tribulações. E a tribulação, meus amados irmãos, ela nos faz crescer, mas nós corremos de tribulação. A gente faz tudo. Quer ver? Você pensa comigo. Eu vejo muito isso na vida do meu marido. Ele é muito antecipado. Quando uma chave quebra, a gente vai lá e conserta, para que a porta não fique aberta, o ladrão não entre na nossa casa. O Emílcio, ele é muito preventivo, ele trabalha muito com a prevenção, para que ele não seja surpreendido num dia mau. Mas o dia mau vem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: os dias maus vêm.
E contra isso não tem preparação, não tem prevenção, não tem como a gente se preparar para o dia mau. Porque os dias maus, eles fazem parte da nossa trajetória. Os dias maus, as situações difíceis, a pastora que estava testemunhando de algo que ela viveu, meu Deus, que coisa, só Deus sabe a dor de um pai que enterra um filho, porque é contra a natureza. Os filhos foram feitos para enterrar os pais, é o ciclo natural da vida. Mas um pai enterrar um filho, irmãos, é uma dor que eu corro dela todo dia. Todo dia eu corro dessa dor. Todo dia eu me fortaleço no Senhor para brigar, né, para lutar no Senhor pela vida da minha filha. Então, eu não sei, eu corro dessa dor todo dia. Mas tem coisas que a gente não se prepara. O dia mau, ele chega. E eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que o dia mau, ele nos ensina. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, o dia mau nos ensina. As circunstâncias adversas da nossa vida nos ensinam. Elas são didáticas. Elas nos fazem crescer. Porque é no dia mau que você para pensar. E muitos param para pensar e dizem, por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer nos ensinar a não perguntar o porquê comigo, mas o para quê. Para quê, Senhor? Estou passando essa situação. Para que, Senhor, que muitas vezes eu enfrento luta dentro da minha casa? Para que, Senhor, que o meu relacionamento muitas vezes é provado? Quando eu penso que estou bem, lá vai o relacionamento saindo assim do trilho novamente. Jesus, eu quero ter tranquilidade. Por que que meus filhos muitas vezes não obedecem? Por que que os meus relacionamentos de amizade não vão para frente? O que que acontece comigo que eu não paro no emprego? O que que acontece, Senhor? Mas Deus está nos ensinando nessa noite. Não pergunte o porquê, mas para quê. Porque o dia mau, ele nos ensina. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Os dias maus, amado, nos ensinam. E toda vez que o dia mau chega na minha vida, eu pergunto, Senhor, o que Tu quer me ensinar? E desde o dia que eu aceitei Jesus, só mudam os temas, mas os dias maus, eles têm me rondado muito. Um tempo foi na vida financeira, no início da minha caminhada cristã, foi um término de um relacionamento, depois a minha vida financeira, a minha vida profissional, que não se organizava, que eu fui enganada, vim trabalhar aqui, achando que era uma coisa, quando eu cheguei aqui em Marabá, era outra totalmente diferente. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e diga, os dias maus nos ensinam. E a gente não deve perguntar por quê, mas para quê. No entanto, nós não conseguimos sorrir e receber o dia mau como sendo um professor. Nós corremos dos dias maus, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa palavra, que o dia mau faz parte da nossa vida, e ele existe para coisas que não são temporais, mas coisas que nos farão participar, viver e crescer para coisas eternas. Então o dia mau, ele nos capacita para viver o eterno. Não é bom viver dia mau, não é bom. Não é bom passar por luta, não é bom. Não é bom passar por perda, não é bom. Não é bom perder emprego, não é bom. Mas tudo tem um para quê. E a gente precisa estar atento o para que nós estamos passando. E toda vez que o dia mau bate na minha casa, eu pergunto para quê, Senhor? E nesse último dia mau da situação da Sofia, o Senhor me mostrou a importância da oração. Quem lembra que eu falei que eu precisava melhorar na oração e nos meus relacionamentos pessoais? Olha só, irmãos,
Eu disse que eu precisava melhorar, crescer na oração. E Deus permitiu o dia mau chegar lá na minha casa através da doença. E eu nunca orei tanto dentro de uma semana. Em tudo, você orar, apresentar para o Senhor. A última oração que eu fiz foi com a Sofia, de domingo para segunda. Tiraram o sanguezinho dela para fazer exame. Lá no regional é de 2 em 2 dias, um dia sim, um dia não. Eles fazem exame para ver como que a pessoa está respondendo ao tratamento. E tiraram o sangue, iam tirar o sangue. Eu perguntei para a enfermeira: vão fazer exame hoje na Sofia? Eu saí do culto aqui e fui para o regional. Ela disse: vão, mãezinha. Aí eu fui para o ouvido da Sofia. Eu disse: filha, vamos orar. Vamos orar para quando a enfermeira vier tirar, você não vai chorar, não vai achar ruim. E nós vamos pedir ao Senhor que os seus exames deem tudo dentro da normalidade. E a gente possa ir para casa o mais rápido possível. A enfermeira veio 2h30, depois de eu ter feito a oração com a Sofia. Aí a mulher tirou o sangue, levou os tubinhos de sangue. Eu fui no ouvido da Sofia e disse: vamos orar de novo, Sofia? Senhor, que o sangue da Sofia não venha com a normalidade, mas esteja dentro da normalidade, que o Senhor nos leve para casa o mais rápido possível. A minha oração, eu não disse dia nem hora para Deus, eu só orei e coloquei diante do Pai aquele propósito. Quando chegou o resultado, 9h30 da manhã, a fisioterapeuta me chamou para a sala da médica. Eu nunca tinha ido na sala da médica. Aí eu disse: o que foi, tia Luciana? Deu algo errado com esses exames da Sofia? Quando eu cheguei lá, a médica disse: olha aqui, mãezinha, os exames da Sofia estavam abertos lá na tela do computador, na sala dela. Os exames da Sofia estão dentro da normalidade. Eu vou mandar ela para casa, para terminar o tratamento em casa, porque aqui as crianças estão com muitas bactérias, inclusive a Sofia pegou uma. E eu vou tratar em casa. Vou te dar o relatório de alta, não pode mais sair da UTI, tem que ir para as clínicas para depois ir para casa. Mas eu vou te mandar, porque para a Sofia não ficar aqui pegando o bichinho de UTI. E você vai continuar o tratamento em casa com a Sofia. E eu fiquei olhando para aquela mulher meio que sem entender. Ela disse: vai, mãezinha, dá banho na Sofia, que ela vai para casa. Aí eu corri, fui dar banho na Sofia, mandei uma mensagem para o Emilson: traz uma roupa, nós vamos para casa. Ele disse: mas já? Eu disse: já agora. Então, amados irmãos, o dia mau, ele serve para nos ensinar algo. Nós não queremos passar, não queremos, porque nós queremos desfrutar só do melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra serve para nós desfrutarmos. Mas o que nós verdadeiramente aprendemos é nos dias maus. É nos dias maus, eles são didáticos. Por isso eu quero que você saia daqui nessa noite, sabendo que nos dias maus Deus está querendo ensinar algo para você. Então eu voltei a entender que Deus queria corrigir algo que estava fora da sua rota. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: há poder na oração. E o Senhor me ensinou isso. Há poder na oração, há poder numa igreja que ora, há poder em irmãos que oram verdadeiramente, que dizem: eu vou orar por você. E você também se comprometer a orar por você. Há poder. E tudo, irmãos, na nossa vida, todo dia mau, ele serve. Abra aí, meu filho, em Provérbios 17:3. Serve também para um aprimoramento. Então, os dias maus não é porque aquela pessoa está na prova, não. Os dias maus, eles vêm também para nos aprimorar,
Provérbios 17:3. Vai dar certo aí? Oh, Jesus. Deus vai nos dar um computador novo, em nome de Jesus. Abra aí, meu filho, para não ficar manuseando. Ou quem achou, leia aí, por favor. Bota em outra versão. A minha aqui é na King James. Tem aí? Diz assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor quem revela quem as pessoas realmente são. Então, o dia mau, ele serve para nos provar. Ele serve para nos aprimorar. E só o dia mau revela o que está no nosso coração. E o Senhor nos pergunta nessa noite, no dia que o dia mau chega na tua vida, o que tem revelado sobre você? O que tenho aprendido com os dias maus? Eu tenho deixado o autor da vida me ensinar, me aprimorar, como quem aprimora e amola um instrumento precioso seu. Porque nós temos essa dificuldade. No dia mau, a gente ainda quer ser professor de Deus. No dia mau, a gente diz, eu quero nessa hora, desse jeito, eu não aguento. Quantos de nós diz para o Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não dou conta mais, eu não vou mais, porque eu não dou conta. Mas Deus está nos ensinando que nos dias maus, nós precisamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos deixar aquele que refina o ouro, a prata, nos refinar também, nos aprimorar também, deixar Ele esquadrinhar o nosso coração. Não importa quem somos ou de onde estamos vindo, nós devemos começar a deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, mesmo nos dias desagradáveis, mesmo nos estágios desagradáveis da nossa vida. Se pergunte nessa noite, em qual tempo eu estou na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação que eu estou vivendo? Ou com essas situações que eu tenho vivido? Eu tenho dito que desde que eu cheguei em Marabá, em 2004, só muda os temas, mas as provas são constantes. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. E eu lendo esse livro Esmagado, eu tenho visto que cada dia mau na minha vida, cada estação que o Senhor permite eu viver, de tribulação, de dia mau, é porque Deus está trabalhando na minha vida. É porque Deus está me ensinando. É porque Deus está me forjando. E muitas vezes nós não entendemos, a minha vida não muda de estação, é só prova. Quando não é prova no casamento, é prova nas finanças, é prova com os filhos. Mas eu quero te dizer que Deus só aprova aquele que Ele prova. Deus, Ele só aprova aquele que Ele prova. Se você está muito tranquilo na tua vida e não tem passado por prova nenhuma ao longo da tua existência, se pergunte se você está na rota certa. Porque a prova e o dia mau faz parte da vida do cristão. E eu me perguntei esses dias, Senhor, em qual estação estou? E as situações em que estou inserida, o que é que elas querem me ensinar? Eu lendo esse livro, irmãos, eu estou escrevendo pensamentos na leitura desse livro Esmagado, do T.D. Jackson.
Ele tem falado muito comigo. Porque tem coisas que a gente não entende. Que desde que a gente aceita Jesus, que a gente toma uma decisão na nossa vida. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. E eu ficava muitas vezes me perguntando que inadequação é essa? Meu Deus. Mas Deus só aprova aquele que Ele prova. E eu perguntei: Senhor, que estação da minha vida eu estou? E o que é que essas situações todas, no qual eu estou inserida, querem me ensinar? E o Senhor me respondeu, e eu anotei aqui. Você está sendo refinada. Está sendo plantada como semente para algo maior. Você está sendo refinado. As lutas, ela refina a gente. Ela apura. Ela esmiuça a gente. Ela sonda o que está no nosso coração. Tem muita gente que fica pela beira do caminho nas lutas. Que deixa a sua caminhada com o Senhor. Que deixa de vir na igreja. Porque as provas têm sido grandes demais. Nos seus relacionamentos. Mas o Senhor, Ele permite lutas na nossa vida, não é para a gente ficar na beira do caminho, mas é para a gente ser trabalhado e crescer na nossa vida. É para a gente crescer. E uma semente, ela só cresce quando ela é plantada. Eu li isso na outra pregação. Um grão, ele só germina quando ele morre. E Paulo fala isso. Quando eu morro para Cristo, vós tem vida, que é aquilo que o Moisés pregou. Quando a gente morre quanto cristão, quando a gente entende que as provas da nossa vida são para nosso refinamento, que aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida vai gerar vida na vida de outro, irmãos. A gente entende o que Deus quer fazer e está fazendo na nossa vida. Tudo o que Deus tem feito na minha vida, no meu marido, no meu casamento, na minha vida familiar, é para algo maior crescer, irmãos. É para que algo maior venha nascer disso tudo. Como que eu poderia entender a dor de um pai que perde um filho, a dor de uma mãe que está com um filho numa UTI de um outro lugar? Como? Como você entenderia uma mãe que perde os filhos para a droga? Uma esposa que ora pelo marido, anos a fio, se você não passasse por lutas dentro do seu casamento? Se você não passasse por situações e dias maus, muitas vezes no teu relacionamento com os seus filhos, como você iria ter uma palavra de esperança para aqueles que estão sem esperança? Como? Se a tua vida está muito bem, obrigada. Se você não é refinado, se você não é aprimorado, como você teria uma palavra para dizer para alguém: persevera, luta, persevera na presença do Senhor e Deus vai te dar vitória. Então as lutas e os dias maus, eles vêm para nos aprimorar, para nos fazer perseverar, para nos fazer mais forte, para nos levar a outro tempo, a um crescimento muito maior do que aquilo que Deus já permitiu você passar. Ontem eu estava lendo o meu livrinho e eu escrevi algo que o Senhor me fez lembrar da Maiara e do Emilson. Depois eu digo para a Maiara. E aí eu anotei e mandei uma mensagem para o Emilson. Porque muitas vezes a gente insiste em fazer coisas e não vê aquilo ir para frente. E eu falei para ele: entrega na mão do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas eu também disse: Jesus não operou milagres em Nazaré porque era profeta de casa.
mas o Senhor está falando com você. Eu disse para ele na mensagem, eu escrevi a frase do livro que eu li e o Senhor me fez entender que era na vida dele. Muitas vezes, irmãos, a gente insiste em coisas, em relacionamentos, em situações, achando que ainda é tempo de lutar. E Deus está dizendo, não é mais tempo de lutar. É tempo de deixar eu trabalhar. A gente precisa discernir as estações. Quantas vezes a gente tenta arrumar uma situação na nossa vida, e a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. E a gente insiste em falar, em dizer. Mas Deus está dizendo hoje, esse dia mau, não é para você ficar ruminando e achando, não, deixa, entrega na minha mão. E você confia e você vai ver o que Deus vai fazer. Deixa Deus trabalhar. Se olharmos para um brotinho, que se empurra através do teto, da terra acima dele, vamos descobrir razões por trás das nossas adversidades. Um broto empurra a terra para nascer. Quantas lutas nós precisamos enfrentar para poder crescer? Quantas coisas nós precisamos deixar Deus trabalhar para poder crescer? Porque muitas vezes a gente pensa que com a força do nosso braço, com a nossa positividade, produtividade, nós vamos gerar, crescer. E Deus está dizendo, não, deixa a natureza se encarregar. Quantos estão entendendo? Um broto nasce sozinho. A gente só precisa plantar a semente. A gente já plantou aqui semente de milho, semente de feijão. A gente só precisa ter o cuidado de plantar a semente. E ela por si só vai explodir naquele solo escuro, frio, úmido. E o brotinho, quando a gente vê, está nascendo naquela terra, aonde a gente pensava que era um lugar de morte, de escuridão, aonde nós estávamos sozinhos. Mas olha ali o brotinho saindo na terra e crescendo. Assim são os dias maus na nossa vida, eles vão passar e terão para nós um peso de glória. Aquilo que a gente não entende, o Senhor está trabalhando. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, aquilo que você não entende, que a nossa natureza humana não consegue, Deus está trabalhando. Lembre-se dos seus dias maus, das lutas que você tem travado. E saiba que Deus está fazendo nascer um novo recomeço. Dê glória a Deus por isso. Deus está fazendo nascer um novo recomeço. Você tem enfrentado dias maus, mas saiba que é para o teu crescimento. Irmã Maria, me deu um lencinho aí que está ardendo tudo aqui. Olhe para trás, para o início da tua caminhada cristã. Veja como você era e como você está agora. Pare para pensar como você está agora. Como você está agora? Como você era no início da sua caminhada? Eu era uma Eurice atribulada, nervosa. Olha para você e pensa como você era. Agora não tem como esconder da transmissão de nada, né?
Eita, Jesus. Deus está trabalhando também na minha vaidade. Só Deus. Hoje eu mostrei que eu era crente. Quando eu cheguei ali num lugar que a mulher disse que não ia ajeitar o meu cabelo, eu disse, eita, meu pai. Amém por isso. Dê um glória a Deus. As tribulações nos fazem refletir. Ela nos refina, nos amadurece, nos fazem crescer. Ver as situações como eram no início da nossa caminhada e como você está hoje. Eu era uma Eurice atribulada, que tudo tinha que ser na minha hora, do meu jeito. Que tudo precisava passar por mim como um controle de qualidade. E as tribulações, os dias maus, têm me mostrado que se eu estou, eu sou um agente de milagre. Mas se eu não estou, Deus levanta outro também para fazer. Que eu não preciso estar para Deus ser. Os dias maus têm me mostrado isso. Os dias maus têm me aprimorado. E eles servem isso na nossa vida. Os dias maus nos refinam. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você está sendo refinado pelo papai. Deus não entrega prosperidade, irmãos, para quem não é refinado na área financeira. As contas em dia. Então Deus, Ele permite certas coisas na nossa vida, como permitiu na minha, para Ele nos entregar. Quantos estão entendendo? As tribulações, os dias maus em qualquer área da nossa vida, irmãos, não é para nos deixar ali naquele lugar solitário, escuro e frio. Mas é para poder nós sairmos como uma plantinha, como um broto, nascendo, crescendo, aprendendo com os dias maus. Porque eles têm dentro deles, os dias maus têm dentro dele essa didática de nos ensinar. Nós temos propensão em muitas vezes lamentar as nossas derrotas, fazemos de tudo para evitar experiências desagradáveis, mas são nelas que nós aprendemos e crescemos ao longo da nossa vida. Foi recebendo uma importunação da dona de uma sala que eu tinha, escritório de advocacia, que eu pensei em comprar um terreno, e que eu comecei a construir, mesmo sem dinheiro, porque eu não queria mais passar pelaquela vergonha de ser cobrada 2 dias de atraso de aluguel. Aquela mulher se achou no direito de ir na sala, na secretária, na recepção do meu escritório, que o ponto era dela, de dizer coisas horríveis por causa de 2 dias de atraso de aluguel. Mas foi aquela vergonha daquele dia mau que fez eu e o meu marido juntar dinheiro e priorizar a construção do que é hoje o meu escritório e a empresa dele. Então os dias maus, eles nos ensinam. Quantos não, muitas vezes, recebemos ao longo da nossa vida, quantas portas fechadas, essa vaga não é para você, você não está qualificado para isso, você nunca vai ser, mas aí os dias maus nos ensinam, e quando a gente vê o brotinho está crescendo, olha só, olha a promoção chegando na sua vida, olha as portas se abrindo na sua vida. Olha, porque Deus está te ensinando com os dias maus a ser dono do teu negócio. A você administrar bem as finanças, a você se relacionar bem. E era sobre isso que Paulo estava falando, irmãos.
que os dias maus estavam gerando nele peso de glória. Os dias maus produzem peso de glória para nossas vidas. Aceite hoje uma mudança de perspectiva na sua vida e encare os dias maus não como uma situação eterna, mas é algo que está te ensinando. Aceite que as lutas e tribulações enfrentadas, apesar de uma aparente morte, o Senhor nos leva a um novo começo. Porque Deus tem novos começos aqui nesse lugar. Deus tem novos começos para pessoas aqui e para pessoas que nos assistem. Quantas pessoas estão nesse exato momento em cima da sua cama, achando que a sua vida acabou por um final de um relacionamento ou por uma porta fechada de emprego, mas Deus está te dizendo: eu estou permitindo para fazer você crescer para um novo começo. Deus, Ele não permite situações para nos deixar arruinado, mas Deus, Ele está nos fazendo florescer. Está nos fazendo florescer. Se eu fosse olhar para essa igreja, em dezembro do ano passado, as lutas e os levantes aqui, do dia da cantada, até a gente encerrar o dia 31, eu ia dizer: meu Deus, que tribulação é essa? Um pedindo bênção para sair, outros indo embora, outros não sei o quê, outros não sei o quê, outros... E o Senhor falou: é um novo tempo. Eu permito sair, eu permito chegar, eu permito ficar. E o que Deus queria me ensinar como pastora? Que as ovelhas não são minhas, as ovelhas são dele. E o que a gente pode fazer é orar, orientar. Quando se é perguntado, quando se é consultado, a gente pode. Mas quando se a pessoa já se chega com algo resolvido na sua vida, você só libera, só diz amém. Mas os dias maus, amados, ele chega. Mas eu parei para pensar: que estação é essa que a igreja está vivendo, Senhor? E Deus tem falado ao meu coração: é tempo de refinamento. É tempo de colocar as coisas no lugar, é tempo de quem é tempo de quem é para ficar quem quer. Não adianta você querer ficar com quem não quer. Você fazer esforço sobrenatural, achando que é com força, é com violência, não é, irmãos. É com a força do Espírito Santo. Muitas vezes, a morte de um sonho, de um relacionamento, de uma função, ou até mesmo de uma visão, é a entrada para o próximo estado de uma nova estação. Vamos viver uma nova estação. Se você olhar para a perspectiva dos dias maus, de que Ele serve como um professor para a nova estação. O que Deus está nos ensinando? A deixar Ele conduzir. Deixar Ele, deixar quem Ele quer, fazer como Ele quer. A Ele fluir, como uma semente flui e germina um broto. E daquele broto gera-se uma árvore, que consequentemente vai gerar um fruto. E aqui eu anotei uma frase minha: quando o dia mau chega, não é o seu final, mas o início de um novo tempo. É o início de um novo tempo. É o início de um novo tempo na nossa vida.
É o início de um novo tempo nos nossos relacionamentos. É o início de um novo tempo no nosso ministério. Muitas vezes temos a noção de que o nosso ministério não está fluindo, que as coisas não estão acontecendo, mas olhe com a perspectiva de que Deus está trabalhando e Ele está te ensinando. Deus está plantando você em um solo rico para um fruto maior. Saiba disso. Muitas vezes a nossa dor é o solo propício para Deus nos plantar e dali fazer florescer o nosso maior testemunho. Quando eu olho para o dia mau e para o dia que eu aceitei Jesus, eu vejo o aprimoramento do Senhor na minha vida. Eu era uma pessoa que não tinha Cristo. Em 2004, aceitei Jesus. Os dias maus foram vindo, as situações acontecendo, e Deus trabalhando na minha vida, fortalecendo a minha fé, fortalecendo quem eu sou. Depois veio a situação da Sofia. Eu não queria ministério. E Deus falando que eu tinha ministério. Deus permite os dias maus para nos aprimorar. Eu entro no ministério, eu faço o ITQ, eu vou para a convenção. Não queria igreja, Deus permite eu ser levantada obreira. Estou na frente de uma igreja e de 2004 para cá, uma evolução. Há um crescimento, há estágios na nossa vida que quem nos ensina, irmãos, são as adversidades. E se você olhar também, eu estou fazendo a minha retrospectiva porque o microfone está comigo. Mas se tivesse na sua mão, você também faria uma retrospectiva. Lembra, Elisângela, de quem você era em Morada Nova? E o que Deus foi permitindo dos dias maus, de quando você era funcionária de um lugar, os nãos que você ouvia, as demissões que você já ouviu, o que Deus permitiu. E hoje você está trabalhando numa empresa que é líder, né, que é uma empresa grande no ramo do qual ela está inserida. E hoje você está lá na frente da loja da construção, né, do home center. E se você olhar para a sua vida, olha o que Deus fez. Foram em fases boas? Não. Foram nas adversidades. Se o Jorge for olhar para a vida dele, é a mesma coisa. Se o pastor Roberto for olhar para a vida dele, é a mesma coisa. Se o Moisés e cada um dos que aqui estão for olhar para a sua trajetória de vida, Deus vai trabalhando nos dias maus para Ele nos aprimorar, nos moldar, nos fazer crescer, para fortalecer a nossa fé. Os coríntios precisavam ter sua fé fortalecida, que os dias eram maus. Paulo estava disposto a morrer pela pregação do Evangelho. Ele diz que a minha morte gera vida em vocês. Então Paulo estava disposto a morrer para pregar o Evangelho. E os dias maus, eles têm esse condão, irmãos. Eles têm essa maestria de nos ensinar, essa didática. É no dia mau que a gente aprende que nós temos um Deus que nos ensina. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... E todas as coisas são boas? Não. A maioria são ruins. Tudo que tem nos ensinado muitas vezes é o dia mau. E hoje eu olho para a minha trajetória e vejo a minha fé frutificar. É fácil? Não é. A pastora está dizendo que é fácil? Não é, mas é melhor estar no centro da vontade de Deus
e deixar Ele trabalhar e nos refinar do que a gente não viveu o propósito para o qual Deus nos projetou. A nossa fé precisa ter frutos. E esses frutos são gerados na dor, no dia mau. Nós passamos por situações, eu e meu esposo, que só eu e Deus e Ele sabemos. Mas Deus está trabalhando na nossa fé. Está trabalhando na nossa vida com Ele. E esses momentos de aparente, muitas vezes, humilhação, solidão, tem feito a gente confiar em Deus e a andar pela fé como nunca antes. Aquele presidente da África do Sul, Nelson Mandela, ele passou 27 anos preso, injustamente, encarcerado, quase 3 décadas, 30 anos, quase 30, foram 27, só faltou 3 anos para 30, dentro de uma prisão, injustamente. Mas foi lá que Deus forjou quem aquele homem se tornou. Um estadista, um homem que na África do Sul gerou a mistura entre brancos e pretos, entre pessoas de raças distintas, elevou os direitos humanos daquele país. Foi aquele homem encarcerado, 27 anos, que fez uma evolução gigantesca na África do Sul e hoje é um dos países na África mais ricos. Foi na dor que Deus gerou aquele homem. E é na dor que Deus gera o nosso crescimento. O nosso crescimento é gerado na dor. Sem a gente querer, sem a gente deixar. Muitas vezes a gente se debate. E Deus só está dizendo: ei, eu estou te ensinando. Assim, amados, olhando para tudo que nós temos passado, percebo que de um lugar aparente de escuridão e dor, Deus está produzindo frutos eternos para a nossa vida e para essa igreja. Hoje eu posso dizer que na dor, Deus tem gerado uma igreja. Nos nossos momentos de solidão, Deus tem gerado essa igreja. No dia que eu sair daqui com a minha família, vai ficar uma igreja alicerçada, uma igreja madura, com pessoas maduras, com cristãos maduros, com a fé estabelecida. Isso não é fácil. É gerado muitas vezes na dor, de momento solitário, de oração, de choro na presença de Deus. Por isso, olhe para você nessa noite e saiba, você está sendo gerado através de lágrimas de oração. Amém? Acredite, Deus tem uma estratégia nos lugares desagradáveis da nossa vida, porque são esses os componentes que Deus tem feito a gente frutificar. Deus está inexplicavelmente comprometido em nos desenvolver em algo que nunca seríamos sem a sua intervenção. Hoje eu sou e o que você é graças à intervenção de Deus. Nunca seríamos, nunca eu chegaria aonde eu estou, saindo de Timon, no Maranhão, para ser advogada, hoje ser pastora à frente de uma igreja, se não fosse a intervenção de Deus, irmãos. Se não fosse Deus produzindo um crescimento, me gerando, me aprimorando, me afinando, refinando em lugares de dor, eu jamais teria ficado em Marabá. Eu jamais teria estudado para ser pastora. Eu jamais teria aceito ser pastora. Jamais.
não era do percurso da minha vida. Mas muitas vezes Deus nos tira do percurso, logicamente, da gente, para poder nos levar para o propósito que Ele tem. E Deus está fazendo isso com pessoas aqui nessa noite. Deus está nos cultivando em lugares muitas vezes de dor, para fazer você crescer. Para fazer você crescer. Pense em você como uma semente. A semente, ela não entende a videira que ela vai se tornar. A semente só sabe que ela é uma semente. Mas essa semente vai germinar e vai se tornar uma árvore frutífera. Você é essa semente. E a tua dor e os dias maus têm gerado em você, feito você se tornar uma árvore que será muito frutífera para a glória de Deus. Tudo que acontece parece muitas vezes nos levar para um lugar de dor. Mas eu quero te dizer, tudo isso converge para o propósito para o qual Deus te gerou. E Ele te pergunta nessa noite, toda essa história, é para eu te perguntar, você tem confiado? Tem confiado no Senhor no dia que você recebeu um não? Tem confiado no Senhor no dia que o dia mal bate na tua porta? Como nós temos reagido quando as coisas se acabam? Quando os ciclos se encerram? Quando pessoas que a gente ama saem do nosso convívio? Quando muitas vezes você é levado para um hospital? Como nós temos reagido? Como temos reagido? E o Senhor nos diz nessa noite, feche seus olhos. O Senhor quer que você responda para você mesmo como você tem reagido. E Ele quer que você pense em você como alguém que Ele está fazendo crescer, que mesmo estando numa situação que você não gostaria, Ele está fazendo você crescer no meio desse solo escuro e frio, fazendo você germinar, fazendo você se tornar um broto, que vai se tornar uma árvore, que essa árvore dará muitos frutos, frutos que trarão peso de glória para você e para a sua casa, para o seu ministério. E Ele nos diz nessa noite, só confie no processo. Só confie em mim. Porque Ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e de fazer prosperar, diz o Senhor. O nosso final não é hoje. E mesmo que o nosso final fosse hoje, a nossa semente produzirá frutos. E Ele diz para nós nessa noite, só confie no processo que eu tenho permitido você passar. E o Senhor fala nessa noite, confie nele e no seu processo para a sua vida. Confie no seu processo. E eu encerro lendo o versículo 18 de 2 Coríntios 4, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Naquele leito com a Sofia, eu orei junto com ela, e ali nós geramos frutos eternos. Qual fruto, pastora? De que a oração muda uma situação. A oração muda uma situação. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer, nunca deixe de orar pelos seus. Nunca deixe de orar pela situação que você tem enfrentado com seus filhos, no seu casamento. Nunca deixe de orar, porque hoje
A gente vê coisas temporais que passarão, mas nós, dentro dos dias maus e nas adversidades, nós estamos gerando coisas eternas. Ali com a minha filha, mesmo sem ela falar, mas ela entendeu o poder da oração. Ela entendeu. Saia daqui hoje sabendo que os dias maus produzem em você peso de glória. Os dias maus te ensinam. Os dias maus te refinam. E Deus está refinando pessoas aqui. Deus está ensinando pessoas que os dias maus, o qual você tem atravessado, não vai encerrar a tua vida, mas gerará em você frutos. Porque uma fé precisa ter frutos. Diz Pedro, o apóstolo Pedro, diz que a nossa fé, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, ele diz, você vai ler na sua casa, que a nossa fé precisa ser uma fé produtiva. Não pode ser uma fé aleatória. É por isso que Deus permite nós passarmos muitas lutas e tribulações, para que a nossa fé venha a ser aprimorada, para que a nossa fé venha a ser refinada. Você venha acreditar naquilo que você fala, diz Paulo. Eu criei, logo eu falei do que eu creio. Como que nós vamos dizer para uma mãe que está num leito de UTI que Deus pode restaurar a vida do filho dela, porque também já restaurou da minha filha? Uma fé aprimorada. Como que você vai dizer que Deus restaura um casamento? Porque Ele está restaurando o seu. Como que você vai dizer para uma mãe de um filho, de uma filha, como eu vi ontem, na porta da minha casa, uma senhorinha que criou um neto, filho de uma filha dela. Uma avó, quando cria um neto, eita Jesus, é mais do que filho. E eu senti a dor daquela mulher em ver aquele rapaz. Eu vou tirar o microfone. Ver aquele rapaz travestido de mulher. Um rapazinho travestido de mulher. Não é porque ontem era um gaiola das loucas, não. Ele veste todo dia uma roupa de mulher. E ela criou aquele rapaz. Isso é uma enganação de Satanás. Para uma mãe,
Quando muitas vezes a gente passa. Quantos estão entendendo? Os dias maus produz testemunho, fortalece a nossa fé e nos faz crescer em Deus. Por isso, deixa o Senhor trabalhar nos dias maus. A tua fé precisa produzir frutos. E eu quero deixar para você aqui 2 Pedro 1, aonde um apóstolo pescador, ao qual não teve instrução nenhuma, no final do seu ministério, pôde dizer que a nossa fé precisa ter frutos. E um Paulo, um erudito, um judeu erudito, que teve todo o contato com a lei, com a instrução, disse a mesma coisa. 2 homens de Deus que chegaram à mesma conclusão, que a nossa fé, ela é trabalhada através das tribulações, os dias maus, e que ela produz peso de glória para nossas vidas. Se coloque de pé no seu lugar. Saia daqui nessa noite fortalecido. Os dias maus vão te ensinar. Os dias maus vão fazer a tua fé crescer. Você vai orar agora, mãe. Você vai orar, mulher, marido, filho. Você vai orar pela mudança, pela transformação, sabendo que não é com a força, não é com a violência, mas é o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo quem faz crescer a plantinha. É o Espírito Santo quem faz a planta crescer. E quando a nossa fé é provada, é porque Deus está refinando ela. O apóstolo Pedro disse: a minha fé, a nossa fé, precisa produzir frutos. A nossa fé precisa produzir